Olá, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. É sempre um prazer estar aqui consigo. E hoje eu começo por dizer prometemos e cumprimos. Ora bem, parece que estou em campanha política, não é? Mas nós prometemos e cumprimos mostrar e trazer mulheres na política. Já o fizemos aqui ao longo deste tempo, não é? Aqui quase que em modo de celebrar estes 50 anos do 25 de Abril que já passou, mas nós continuamos aí no mood, estivemos antes, depois. Fazemos-lo sempre porque mostramos sempre mulheres em situações, em projetos que às vezes não estão tão preparados para ver mulheres, e hoje vamos conhecer então uma política portuguesa. Que maravilha, não é? Lembrar só aqui este ponto que é importante. A nossa ideia aqui não é defender este ou aquela ideia política, não é? Cada um é livre de falar sobre aquilo que entende. O nosso programa aqui não é político, temos um à noite muito bom político, portanto pode assistir, mas sim mostrar aqui que as mulheres podem e fazem um bom trabalho onde quer que elas estejam, e neste caso hoje vamos falar de política. Isto tudo para dizer que hoje vamos conhecer Ossanda Liber, que foi candidata à Câmara Municipal de Lisboa e que hoje é presidente e fundadora de um partido aqui ainda muito recém-criado, muito novo, que é a Nova Direita. Portanto, se não conhece, eu acho que vai ser aqui uma história bastante interessante para conhecermos e conversarmos. Lembrar então que temos as nossas redes sociais, Facebook Programa Conversa de Mulheres, o Instagram Conversa.mulheres, onde pode conhecer quem vão ser as nossas convidadas durante a semana, pode ver os seus projetos, seguir as suas páginas. Todos os dias passam aqui mulheres inspiradoras, todos os dias temos aqui temas que são abordados, nem sempre damos a conhecer aqui uma mulher numa situação aqui às vezes mais conhecida como de homem, mas vamos aqui, temos questões de nutrição, os nossos exercícios físicos, as nossas receitas, portanto vale a pena ir pesquisar os nossos mais de 600 programas que estão no YouTube, canal da Curiacos TV, pode pesquisar e partilhar com quem mais ama, porque aquilo que nós gostamos ou que pensamos, aquela pessoa precisava de ouvir isto. Para as mamãs, há algum tempo que não temos aqui, pelo menos eu não me lembro de falar sobre mamãs, mas temos lá muitos programas para as recém-mamãs, portanto partilhe este programa, faça-nos chegar mais longe e principalmente faça chegar a estas mulheres com os seus projetos fantásticos cada vez mais longe. Portanto, YouTube, Instagram, Facebook, o que quiser. E já sabe, também não refiro há algum tempo, e-mail Conversa de Mulheres, para caso conheça uma mulher inspiradora e que gostava que estivesse aqui. Eu acho que foi no programa do 25 de Abril, não me lembro, se foi quando tivemos aqui a nossa deputada da Assembleia da República, não me lembro, mas sei que houve um programa que eu disse, se hoje a cor política não está do seu agrado, vá, mande cá outro que nós recebemos outra mulher do outro lado. Portanto, se conhece aqui alguém que fazia sentido estar aqui a conversar connosco, envie a sua proposta para o nosso e-mail que passa em rodapé. Vamos então conversar com a nossa convidada, que é para isso que aqui estamos. Vamos então passar um separador. Até já. Dar as boas-vindas então aqui à doutora Ossanda Liber, política portuguesa de origem angolana, mãe de 4 filhos, isto é, pronto, as mulheres sempre aqui o mãe, imigrante que já viveu em França, já foi candidata à Câmara Municipal de Lisboa, é a primeira mulher a liderar um partido alternativo de direita em Portugal, a Nova Direita. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um gosto recebê-la. É um gosto vir cá. Eu tenho sido convidada essencialmente para programas políticos. Exatamente. Vir falar de um programa. João. É verdade, com o João, enfim, entre outros os programas nos quais participo, vir falar com uma mulher sobre mulheres. Uau! Isso tira-me um bocadinho daquela rotina. Daquele peso, não é? Não é tanto um peso, mas é uma rotina e faz muito bem agora vir a este programa. E queremos conhecer esta mulher porque, claramente, uma mulher que faz uma coisa pela primeira vez que ainda não foi feito, claramente é uma mulher de armas. Então, conte-nos lá, Ossanda, nasceu em Angola, como é que foi aqui a sua infância? Podemos saber? O que é que podemos saber? Olha, tudo. A minha vida é um livro mais do que aberto. Olha, eu nasci em Luanda, de facto, em 77.
um período pós-colonial, ainda um bocado confuso em Angola. Um bocado conturbado, não é? Um bocado conturbado, tão conturbado que o meu pai, na altura, e talvez seja por isso que eu também depois enverdei por esse caminho, o meu pai, na altura, aquilo ao que chamaríamos hoje ativista, não é? Era um pequeno ativista político e foi preso e tal. Eu não quero começar a contar a minha história por aí, mas de facto, naquele contexto. No pós-25 de Abril que falámos aqui depois. Pós-independência, não é? Exatamente. Aconteceram várias coisas e foi nesse contexto em que eu nasci. Porém, e apesar de toda esta confusão em torno daquilo que seriam os destinos de Angola, eu cresci uma infância feliz, como uma típica infância em África, em que de manhã vai-se à escola, à tarde está-se a brincar com os primos, com os irmãos. Eu, por acaso, fui a filha única durante 6 anos, portanto, até os meus 6 anos não tinha, mas não faz diferença porque ali os primos são irmãos, enfim. Sim, e às vezes até lá se calhar não é prédios, não sei, mas no bairro ali, há sempre aqueles amigos todos com quem nós brincamos mesmo que não haja irmão. É verdade, embora naquela fase a minha mãe era muito protetora. Era perigoso. Até porque ela está separada do meu pai e as mães normalmente, nessas circunstâncias, são ainda mais protetoras, não é? Não quero ficar com o ônus da desgraça. Não, ninguém quer ficar assim. Por caso de acontecer alguma coisa, então ela protegia-me bastante, mas de facto eu passava os fins de semana em casa dos meus tios, com os meus primos, e ainda dias estive a ver fotos, uma prima minha mandou-me fotos de pequenina, ai tão bom. E era umas que era sério? Giro! Ai, teria mandado, claro, mas não pensei que assim, não. fosse. Parecia que não fazia. Mas nós gostamos de ver. Pronto, mas se voltar a convidar, eu trago as fotos. Já está a gostar, com certeza. Pronto, não, mas não tenho assim tantas, é engraçado. Por acaso, não sei porquê, na altura a minha família não fazia tantas fotos, mas tinha ali uma prima que fazia imensas fotos e então vai-me mandando com a prima. Vai-me mandando. Com os meus primos, sozinha, e de facto confirma aquilo que eu desconfio, não é? Eu não tenho assim a memória tão viva, não é? Sobre pormenores, eu não tenho esse tipo de memória, mas sei que era muito feliz e tinha muitos primos e brincava muito, e depois a casa dos meus tios, tanto uma como outra, por acaso, as minhas tias, tinha um quintal, e então era mesmo brincadeira de quintal. Sabem aquela imagem da fotografia da típica criança da África? Essa foi a minha infância. Pois eu não sei como é que é a típica criança da África, que eu não... Ele é feliz independentemente das circunstâncias. Esta é a fotografia que eu tenho, foi o que eu vivi, porque de facto as condições são propícias, porque nós estamos sempre na rua, porque está sempre calor, porque dá bom tempo, pois, estamos sempre com o mínimo de roupa possível, porque não precisamos para uma criança frio. É liberdade. É a liberdade. É a liberdade. E essa liberdade, eu julgo que tem muita influência naquilo em que nos tornamos mais tarde, no desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa atitude em relação à vida, às adversidades, aos obstáculos, os acidentes, não é? Ali a gente cai, quer dizer, percebe? Sim. Cai para o chão, levanta-se. Os meus joelhos, agora ao fim de muitos anos, restabeleceram-se das caídas da bicicleta, porque eu não nasci em África, mas andava muito de bicicleta. Muito de bicicleta. Eram horas passadas na bicicleta de segunda a sexta-feira. De sorte, porque a minha mãe, já de tão protetora que era, não me queria deixar andar de bicicleta. Sério? É incrível, é verdade. Eu recebi a minha bicicleta com 6 anos, ainda me lembro. Foi quando eu entrei para o primeiro ano, com 6 anos. Foi uma tristeza que o meu irmão andou primeiro nela que ele só tinha 3 anos e conseguiu andar e eu ainda não me desenrascava. Tiveram que vir as rodinhas. Pois, claro. Pronto. Mas depois, não. Depois aquilo, saíram as rodinhas e andávamos ali quase, onde eu cresci, não era? Havia mais uns amigos e andávamos todos de bicicleta. Era tipo quase um gangue ali da bicicleta. Hoje já começa a ser um bocado difícil, não é? Imaginar. Ainda acontece, mas de facto os pais também estão mais ansiosos. Aqui na cidade, sim, porque eu cresci na cidade. Sou de Lisboa, cidade, Lisboa. Pronto. Hoje não se vê isso. Mas... Não se vê, é verdade. Sim. Mas bom, foi assim, então, de facto... Acho que a grande diferença é também a abordagem dos pais para os filhos, não é? E de facto os meus pais, a minha mãe sobretudo, com quem eu vivia na realidade, mas que me confiava a minha guarda aos meus tios ao fim de semana, porque era para estarmos juntos com os primos e tal, apesar de muito protetora, não me ajudava a levantar-me se eu caísse, era o que eu estava a tentar transmitir há bocadinho. Sim. Sabe? E isto faz muita diferença.
e eu sinto isso e sinto-me bem pelo facto de ter vivido daquela forma, naquelas circunstâncias, naquele lugar, naquele momento, e portanto eu considero que tive uma infância francamente feliz. Mesmo feliz. Sim, depois era a escola, portanto fazia-se amigos em todo lado, primos em todo lado. Sabe que as famílias africanas são muito grandes. São tão grandes. São grandes. Isso eu sei. São grandes, tu já nem sabes tantas quem é que é primo, quem não é. São todos, por afinidade, não é? Pois, mas é exatamente isso, quem é tio, quem não é. Até hoje há pessoas que eu não sei se verdadeiramente são tios ou não. Mas, são tios do coração. Mas era muito bom, era o Natal. A minha família sempre foi absolutamente conservadora, tradicional, então não é por acaso que eu sou conservadora. E então respeitávamos todas aquelas tradições que são comuns, naturalmente, a Portugal, que é o Natal, a Páscoa, todos juntos, as mesas grandes, a família São boas junta. memórias, não é? Ai, sim. E o que é que se imaginava a fazer? A pequenina Ossanda, o que é que se imaginava a fazer quando fosse crescida? Algum dia na política? Pequenina, não. Nada. Nós estamos tão ocupados. A brincar. Podemos sempre a pensar em trabalhar, que está muito trabalho. Mas é verdade. Bom, também não sei se alguma criança verdadeiramente... Sim, há às vezes aqueles sonhos. Já tivemos aqui convidadas que dizem desde o primeiro minuto que eu ia ser médica, ou ia ser psicóloga, ou ia ser... E foram, não é? Eu sabia o que é que eu ia ser. O que é que não ia ser? Eu sabia que nada que tivesse a ver com matemáticas, com geografia, com ciências e tal, eu sabia que aí não ia de certeza. Portanto, nunca gostei, nunca... O que é que eu estudava... Bom, eu estudei depois Direito. Mas... E porquê que estudei Direito? Porque apesar de ser... Porque era, em primeiro lugar, aquela que mais se distanciava de todas estas. Portanto, naquela altura, em Angola, quando eu entrei para a faculdade, havia Medicina, Direito, Engenharia... e mais umas quantas, sabe, aqueles clássicos, 5 ou 6 clássicos que havia. E todos eles, o que ele menos detestava era Direito. Portanto, não foi para aquilo que gostava, foi para aquilo que menos detestava. É o que eu menos detestava. Exato, já estou a Mas perceber. nessa altura, quando eu entrei para a faculdade, ou seja, antes de entrar para a faculdade, aí sim, eu já sabia que queria algo mais interventivo, para já, que era muito livre, tinha sempre aquela perspectiva de ser livre no que quer que eu fosse fazer. Essa coisa da liberdade é minha mesmo. E então, aí aos 16, mais ou menos, quando começa realmente a pensar no que é que se quer fazer, eu já queria eventualmente fazer política. A sério? Sim, aí sim. Mas os meus pais não me deixaram precisamente pelo facto de, quando eu nasci, o meu pai estava preso. E então criou um trauma político. Estava preso político, houve um acontecimento em Angola que é chamado 27 de Maio, e no 27 de Maio, portanto, 77, foi o ano em que eu nasci, e de facto houve muitos, eu tenho muitas amigas cujos pais também estiveram presos em simultâneo com os meus, uns até, não, infelizmente, não sobreviveram. Portanto, foi algo muito dramático na história de Angola. E a minha família ficou traumatizada. O meu pai, felizmente, saiu vivo daquilo, mas aquilo que não um trauma familiar, nunca mais ninguém quis saber de política. E para si não lhe fez este trauma de achar que... Acho que não tinha bem noção, não é? Acho que não tinha noção, quer dizer, naquela idade. Eu nem sabia muito bem porque é que o meu pai foi preso, na verdade. De todas as maneiras, nós vivíamos num sistema, de facto, foi muito confuso durante muito tempo, até porque depois passou por uma guerra, não é? Uma guerra civil que durou muitos anos. E que não sabem quem é que é o bom e quem é que é o mau, e que na realidade às vezes não há bom nem mau. E ainda menos aos 16 anos, não é? Eu sei que ele foi preso e tal, depois era um tabu, na família não se falava muito sobre isso, tal. Aquilo causou mesmo um trauma muito grande. E na família não se falava muito sobre isso, mas política nem pensar. Eu disse, então aí deixarem-me fazer jornalismo. E porquê política? Porque eu gostava da ideia eu já gosto muito de liderar, mas não é só isso. Eu gosto de liderar e sempre foi o que fiz ao longo da minha vida. Mas, independente disso, eu gosto de liderar causas. Eu gosto de causas, gosto de identificar um problema, propor uma solução e ir atrás dela, atrás da resolução do problema. Portanto, isto foi sempre o que eu fiz, entretanto, não é? Desde daquela altura até aqui. De facto, Angola tinha tudo por fazer. Era muito apetecível, não é? Porque aquilo acabou a guerra, entretanto, a minha adolescência e tal, depois acabou a guerra. E havia todo um país para construir, e eu tinha montes de ideias, porque eu agarrava muito naquela altura, entretanto, chegou o satélite a Angola, e nós podíamos ver canais internacionais. E então eu agarrava-me a CNN, a BBC, que já passava na altura, até aos canais franceses e tal, quer dizer, em francês não entendia grande coisa, mas quem fala português lá consegue ver alguma coisa. Dá um jeitinho.
Exato, exatamente. Exactement. E então, na altura, eu achava que... Eu via o resto do mundo e disse, ai, mas Angola podia ser isso? Ai, eu vou ajudar. Pronto, não é essa ideia, olha, porque que não? E achava, na minha inocência, não é? Achava que qualquer um de nós podia contribuir para isso. E tanto que eu tinha toda a liberdade para fazer, mas os meus pais clarificaram a situação. Clarificaram. Tornaram bem claro. Não. Tornaram bem Tens claro toda a liberdade que ainda não era, que ainda não era o momento, em todo caso, não é? Agora, se fosse agora, talvez já fosse diferente. Agora, naquela altura ainda não era o momento, continuava a história tão muito confusa, o fim da guerra, enfim. E então, não podendo fazer... Olha que isto em Angola nunca foi um problema, sabe? Não? Não, é engraçado. É algo no qual eu tenho pensado às vezes. Eu sempre vi mulheres na política em Angola. Sempre. E ministras, portanto, pessoas com grande relevância política. Agora há uma vice-presidente, não é? Mas já sempre houve mulheres. Os homens africanos acreditam muito em várias coisas nas mulheres. Na capacidade, na lealdade. As mulheres normalmente são leais, que é muito importante em política, ainda mais naquele contexto. E acreditam também nessa perspicácia das mulheres, não é? Porque as mulheres lideram as famílias em África, certo? Sim. São elas que cuidam das famílias, elas é que gerem, têm essa capacidade de se multiplicar e de resolver os assuntos, aquele pragmatismo, aquela forma de estar. E eu penso que é por isso que sempre se deu muita importância às mulheres na política em Angola. Eu não me recordo disso ser sequer um tema lá. Portanto, na minha cabeça também não era um tema. É mais um tema cá do que foi lá. A sério, isso é muito engraçado, porque nunca diria que era mais um tema cá, ser mulher na política. É engraçado, não é? Mas por outros motivos sobre os quais terei muito gosto em falar. Mas pronto, para dizer que no meio daquilo tudo, depois ainda aqui jornalismo, porque achava que era se calhar uma forma de ter alguma ser voz. política, mas sem ser. Ver se engano aqui um bocadinho os meus pais e estou aqui à volta. Exatamente, mas não, pronto, o jornalismo também não. E então fui para Direito. Fui para Direito e fiquei em Direito até vir para Portugal. Portanto, eu faria aquela pergunta que eu faço a quem escolheu Direito, que é direito para defender ou direito para acusar? Mas no seu caso é direito porque porque era o que havia, não é? Sinceramente, embora, vamos lá ver, alguém que como eu, que tenha coisa mais virada para o social, não é? Eu fiz Ciências Sociais no pré-universitário, uma escola que se chamava PUNIV. Fui para as Ciências Sociais, então era lógico, fazia sentido ir para Direito. E não era, quer dizer, não era algo que me incomodasse ir para Direito. Simplesmente, se eu tivesse as opções que havia cá, por exemplo, quando eu cheguei à Europa, eu não teria sido certamente Direito que teria feito, mas também digo, ainda bem que fiz. Ainda bem aprendeu aqui algumas coisas. Aprendi, e para agora, para a política, tem-me servido imenso. Tem dado imenso para tudo há uma razão, não é? Sai de Angola para ir para Paris. Sim. Porquê? Olha, porque fui de férias e não voltei. Foi de férias e não voltei e conto nos lagos. Trouxe tantos croissants em França. Depois, e as baguetes. As baguetes, foi isto tudo. E o vin rouge, é verdade. Olha, mas sabe, na verdade eu fui de férias. Eu, entretanto, entrei para a faculdade e fui trabalhar. Em simultâneo. Fui para recepcionista de uma empresa de shipping, uma empresa de transporte marítimo inglesa. Como na altura eu falava inglês, eles gostavam imenso, era estudante, tinha alguma cabeça, falava inglês. E então, é uma boa experiência, não é? E puseram, claro, foi ótimo, e sobretudo ganhava dinheiro. Exato. E ganhava mais dinheiro do que era normal, para a minha idade por um lado, não é? Para aquele contexto também. E então, e na altura, já agora um parêntesesinho, em Angola ainda se recebiam os vencimentos, algumas empresas pagavam os vencimentos em divisas, ou seja, em moeda estrangeira. Então eu ganhava em dólares. É verdade, e que isto na altura era o máximo. Tipo, eu não tinha de pagar nada, não é? Estava morava em casa da minha mãe. Então juntei o dinheirinho e no final, ao fim de um tempo, decidi fazer a minha primeira viagem sem os meus pais. Uau. E pronto, e foi a Paris. Os seus pais, se soubessem que não voltava, se calhar não tinham deixado. Não, pois, mas bom, é o destino, não é? É o destino. É o destino. Eles não gostaram muito, francamente, durante 2 anos não me falaram. Aliás, só me começaram a falar depois de nascer a minha filha, porque até lá não vieram o meu casamento nem nada, mandaram uma delegação, a sério, mandaram uma delegação de primas para vir ver o que é que estava a passar, mas não apareceram.
porque estavam mesmo muito chateados. Porque se apaixona em França. Em França, sim, eu fiz um tour por Lisboa, por Espanha e depois subi para a França. E em Paris mesmo, no final, 2 ou 3 dias, enfim, pouco tempo antes de eu regressar, conheci este homem que basicamente me disse, olha, eu gosto muito de ti, tu não devias voltar para Angola, tu vais ficar aqui comigo. Bom, e eu adiei. Isto é filme, não é? Já pensou mas fazer a minha vida é um filme. A sua vida é um filme, eu acho claramente. A minha vida é claramente um filme, mas um bom filme, vá. Um bom filme. É Um filme com Paris e amor é sempre um filme bom. Mesmo que depois o final possa ser bom ou mau, o filme já é sempre bom. Sim, não, mas também sabe, a felicidade ela está onde nós estamos, né? Onde nós quisermos que ela esteja. Se não fosse Paris, fosse outro lado, se calhar estava igualmente feliz. Mas, é verdade, mas ele foi bem a francês, não é? Ele não me perguntou. Francês. Ele me disse, olha, vamos casar. Vamos, quer dizer... Enfim, eu achei, para já era muito giro, porque, quer dizer, aquilo é uma vida totalmente diferente daquela que eu tinha. Ia-me libertar dos meus pais, finalmente. Eu hoje posso dizer isso, não é? Que eles já não se importam. Já não ficam. A verdade já não magoa tanto. Não, já ficam chateados, mas eu ia-me libertar dos meus pais. Um homem muito interessante, porque pronto, já era advogado, já tinha se formado, era advogado, e tinha muito elegante, muito à la francesa, fez-me descobrir todo um mundo totalmente novo. Eu fiz-me mulher verdadeiramente em França, devo dizer. Percebe hoje que é mãe, percebe os seus pais, não é? Percebe? Claro que sim. Não, já na altura vai para a França. Claro que sim. Do nada, vai casar com quem que eles não conhecem, Exato. não conhecem a família. Alain quê? Sim. E assim, de repente, é muito repentino. Não, e eu regressei a Angola, porque obviamente tinha que me despedir, explicar e despedir-me deles e tal. Aquilo foi mesmo um drama. Foi um drama familiar. A filha mais velha dos dois. E de certa forma... Provavelmente nessa altura os seus pais uniram-se, nem que fosse só para discordar da sua ida. Não, isso a família toda. Eu só tive uma prima que me apoiava. Uma única. Eu adoro essa prima, aliás, que ela confiou em mim. Há uma outra que depois, hoje em dia, diz-me, olha, eu não disse nada porque eu sabia que tu ias que era o teu caminho. Mas é um medo, não é? É outro continente, o que é que lhe vão fazer? Sim, e não é Portugal. É porque, apesar de tudo, viva Portugal, é mais próximo, há cá a família, eles próprios podem vigiar de alguma maneira. A França é longe, não é? De Angola, culturalmente e tal, mas quem é essa pessoa que nós não conhecemos? Quer dizer, eu acho que eu apanhava um ataque cardíaco. O seu filho ou filha mais velha tem que idade? 23. 23. Que idade é que tinha nessa altura? Tinha menos, tinha 21. Portanto, acho que consegue entender bem como é que sentiram os seus pais. Não, perfeitamente. É o que eu digo, eu percebo perfeitamente. Agora, estava traçado o destino, não é? A única coisa que eu posso dizer hoje, não? E contra ele, acho que não há grande coisa que se possa fazer. Eu também sou um bocado supersticiosa, não é? Sim. Mas realmente eu acho que era isso. E pronto, e fui-me embora, portanto, despedi-me deles, com muita tristeza, e fui-me casar, mas depois as coisas voltaram, puseram-se no sítio, eles perceberam que eu estava a correr bem, estava feliz, que o meu esposo era sério, que era a preocupação deles, mas quem é esse homem? Quem é ele? Que levou a nossa filha? Ele também fez o que tinha que fazer para se aproximar dos meus pais. E a partir daí foi uma maravilha. Então, fizemos a primeira filha, fizemos a segunda. Fizeram a primeira, a segunda e casámos-nos entretanto. Portanto, eu casei-me de bebê, porque nem na minha família nem na dele era permitido nascer as crianças fora do casamento. E então, e nisso estávamos perfeitamente compatíveis e decidimos nos casámos e eu tive a minha filha, eu casei-me em julho e tive a minha bebê em agosto. E então, bom, a partir daí, se eu já era feliz, a partir daí, sinceramente, foi sempre bom. Mas aqui em França a escola não continua, não é? Não, porque de facto, como disse aliás há bocado, o francês não era bem a língua que eu dominava, não é? E então para estudar direito... O seu marido em que língua? Em inglês, eu falava inglês, sim. E então fomos os dois, decidimos vir para Portugal porque
um dos problemas dos meus pais também era esse. Né? Eles tinham traçado um caminho para mim, ela tem que estudar, fazer faculdade, como todos os pais fazem para os filhos. Claro. Não é? E agora o que é que vai ser? E eu, para compensar, bom, se eu paro de estudar, estou tramada, não é? Então nasceu a minha filha mais velha e depois eu vim estudar para Coimbra, porque Coimbra na altura, porque Coimbra? Podia ter vindo direto para Lisboa. Sim. Mas de facto Coimbra é que era na altura, não é? Eu vinha de Angola com a ideia de quem se queria formar ainda hoje em direito. Sim. Coimbra. A Universidade de Coimbra tem muito peso, não é? E na altura ainda tinha mais, há 20 e poucos anos atrás, tinha mais relevância ainda, porque havia também menos oferta, não é? E então, Coimbra tem aquela relevância institucional muito importante, e eu tinha alguns tios que tinham estudado em Coimbra, e então disse, olha, vou fazer essa prendinha para ver se... Um miminho. Não é? Um miminho. E então, pronto, vim estudar para Coimbra, claro que eu hoje confesso que julgo que foi um erro, alguns erros, não é? A nossa vida é feita disso. Foi um erro por vários motivos. Primeiro é porque eu já sabia que não era direito que eu queria continuar. E depois é que, de facto, uma cidade como Coimbra, ir para lá estudar a Faculdade de Direito com um filho, casado, ou seja, que não tem nada a ver com aquele modo de vida, aquela forma, aquele ambiente, aquela forma. As minhas colegas, quer dizer, não fiz amigas praticamente, porque elas estavam noutra fase da vida, não é? Claro. E eu estava preocupada, tinha o meu filho na creche da Universidade de Coimbra, justamente, tinha um infantário, e tinha que deixar a miúda lá, ir para a faculdade, depois recuperar e vir-me embora, depois nasceu a segunda, enfim. Então não tive aquela vida, portanto, não foi... Devia ter vindo para Lisboa, se fosse Aquilo hoje... não se encaixava muito bem, não é? Não, porque aquele interesse que aquela cidade tem para estudar, eu não pude beneficiar, não é? Não pude beneficiar digamos, daquele ambiente todo estudantil e tal. E acha hoje que se tivesse vindo para Lisboa, se calhar tinha conseguido fazer as coisas como... Eu acho que eu devia ter feito duas coisas. Uma, não devia ter ido para Direito, sabendo que já não era. Que não era aquilo. Ainda por cima casou com um advogado, não é? E casei com um advogado. Portanto, já sabia bem que se calhar o que é que não gostava. Não, mas definitivamente, quer dizer, como eu digo, o direito em si é bom, e quem dera que tivéssemos todos uma base de direito. Literacia. Eu estou sempre aqui. Base literacia jurídica, literacia política, que vou fazer também aqui algumas perguntas sobre isso. Literacia financeira. É verdade, faz gestão falta. emocional, literacia emocional, são tudo coisas que nós não aprendemos nada na escola. Se aprendéssemos, poupávamos imensas... Sim, deveria ser obrigatório em vez de outras coisas, mas... Eu concordo. Pronto. Concordo. Lá está, hoje o programa não é reforma. Não, mas é verdade, é uma das reformas que nós propomos, mas pronto, é a reforma no outro programa eu falo sobre isso. Claramente mas é necessária, sim, acho que já está totalmente desadequada aquilo que são as nossas reais necessidades de aprendizagem. Mas pronto, de facto, se fosse hoje, eu não teria nem continuado direito, tinha logo imediatamente seguido para outra via e tinha vindo diretamente para Lisboa. E com todo o carinho que eu tenho por Coimbra. Aliás, ainda dias voltei a Coimbra, deu-me assim, fui em campanha. Ai, a saudadinha que me deu, assim, em frente à minha casa. Enfim, o Jardim Botânico, a Praça da República, enfim. Não, é uma cidade cheia de charme, muito bonita. Só digo que como estudante, de facto, não foi uma boa escolha para mim. Depois vem para Lisboa. Depois vim para Lisboa. Aquela história de jornalismo que eu falei, que eu mencionei há bocadinho, eu gostava... O que se aproximava de jornalismo, audiovisual, escrever, eu gostava muito de escrever, então fiz guionismo, fiz produção audiovisual aqui em Lisboa, e pensava, eu julgava que se ganhava dinheiro com aquilo, porque eu comecei a ganhar dinheiro cedo, né? Como eu disse, e a ser independente e tal, e cheguei a uma família, enfim, constituí uma família também com muita independência, o meu esposo trabalhava, enfim, e eu para mim própria queria continuar essa minha via, de poder ganhar o meu dinheiro e fazer o meu dinheiro com o meu trabalho. E porque o trabalho tem outras finalidades, mas para mim também serve para ganhar dinheiro, não é? Porque em todo caso, naquela altura, era isso. E então eu tinha muito prazer em fazer aquilo, fiz, e por acaso correu bastante bem. Criámos uma produtora e fizemos coisas muito engraçadas, documentários sobre Santo Antônio e tal. Com o seu marido? Não. Não, de todo. Não, ele é advogado e nós vivíamos à distância, não é? Ele continuava a ser advogado em Paris e eu estava em Lisboa e estávamos quase semanalmente juntos, mas ao fim de semana sobretudo e nas férias e tal, mas pronto, isso já falo sobre isso daqui a bocadinho. Mas a verdade é que eu chego cá
E decido fazer isso, decido isso por essa via. Na altura, a Embaixada de Espanha, nós começamos a organizar umas mostras de cinema e a Embaixada de Espanha gostou bastante e como não se via, ainda não se vê hoje, a cinema espanhol em Portugal, então eles decidiram patrocinar o festival, que é o Olá Lisboa, exatamente. É que para não ser só Portugal e Espanha, porque era muito desequilibrado, né? Nós aqui produzíamos poucos filmes por ano, eles produziam uns 300, quer dizer, na Catalunha e o resto da Espanha produziam uns 300 filmes por ano, e então, para não ser desequilibrado e já por respeito a Portugal, eu decidi que seria um festival de cinema ibero-americano. Pronto, assim havia mais países e o festival correu muito bem, foi muito giro. A verdade, porém, é que quem é que paga? Não dava dinheiro. Ninguém paga para ir aos festivais de cinema, praticamente, paga-se pouco, não é? Não sei, 2 euros o bilhete ou o quê. Há custos de produção, há custos de equipa, a Embaixada de facto cobria os custos, mas depois não ganhava dinheiro, quer dizer, não pode ser. Naquela altura, aos 24 anos, para aí. Mesmo assim, novas. 22, 24, sim, para aí, 24 anos, não, eu queria ganhar dinheiro. Pronto, então pensei, vamos lá parar com tudo isso, com a fantasia e vamos trabalhar. Pronto, e foi uma altura em que eu sempre fui assim muito espertinha, está a ver? Muito à frente. Sim, e havia pessoas que, estando em Portugal, uma das vantagens de estar a morar em Portugal, ao invés de França, é que eu aqui tinha contato com a minha família toda, não é? Sim. Os tios, as primas, as amigas, a mãe, o pai, enfim, toda a gente passa por Lisboa, em algum momento. Sim. E de facto, abriram-se aqui algumas possibilidades de eu fazer uma espécie de trading, vamos dizer, entre Portugal e Angola. Sim. E foi numa fase, o lado empreendedor. O lado empreendedor, uma fase em que Angola estava em boom total, não é? De negócios e investimentos e tal. E foi de facto aí que comecei a ganhar a minha independência, felizmente. Teve um problema, é que eu estava à distância já do meu esposo, porque ele morava em Paris e eu morava cá. Eu, quando cheguei a Lisboa, percebi que não ia sair daqui. E ele, se calhar, percebeu rapidamente morar cá, não é? Não, ele já sabia, nós achávamos que podíamos gerir a relação à distância, mas olha, esqueçam, é dizer às mulheres aí em casa que se queiram aventurar com relações à distância, eu não recomendo. De facto, acabou o casamento, mas felizmente nós gerimos muito bem, como aliás geriu a minha mãe a relação depois de ter separado do meu pai. Eu cresci de facto num ambiente familiar incrível. Eu nem me lembro que meus pais não viviam juntos. E nós tentamos e julgo com sucesso reproduzir isso e ficámos muito amigos, mesmo particularmente amigos, e conseguimos educar as nossas filhas assim, até que, bom, aparece o Nuno na minha vida, o meu atual marido, e pronto, olha, casámos-nos e eu espero que agora já seja não tenha que casar novamente. Exatamente, seja para a vida toda. Sim. E então, mulher empreendedora, portanto vai aqui fazendo a sua vida, novo casamento. Durante a pandemia é que começa aqui, quando é que volta aqui o bichinho da política? Foi quando eu percebi várias coisas. Uma, que tinha conquistado a minha independência financeira. Que era para si importante. Quer dizer, conquistar a independência já tinha feito há mais tempo, mas estava estável. Estava estável, tinha as minhas reservas, vamos dizer, e que os negócios, eu julgo ter dito agora no início do programa, que os negócios para mim servem essencialmente para fazer dinheiro, não é? Obviamente há aquele prazer da liderança e tal, mas também há muito desgaste, não é? Então, eu gosto da maneira... não sei se a palavra é fria, mas a maneira simples como diz isso, os negócios servem para fazer dinheiro. As pessoas às vezes têm medo de dizer essa palavra, mas isso é que é, mas não, eu não tenho. Não, eu de facto era isso. Eu tinha objetivos e quase que traçados. Eu tinha aquela ideia de que chegava aos 40 anos, não é que me fosse a reformar, que ninguém ia me dar nenhuma reforma, não é? Porque não tenho tempo, nunca fui empregada, ninguém, mas... com exceção de Angola, claro. Mas, de facto, a minha ideia era chegar aos 40 anos e fazer o que me apetecia. Eu nem sequer pensava necessariamente que fosse ser política, porque eu nem sabia se era possível fazer política em Portugal, não é? O que é que me esperava, como é que se faz e tal. Mas, a partir daí, o que é que aconteceu naquela altura é que tive tempo para pensar, por um lado. A pandemia, de facto, foi uma desgraça muito grande para o mundo inteiro, para muitas famílias. Eu devo dizer que para mim foi uma oportunidade
não tendo escolhido que a pandemia Claro. surgisse, foi uma oportunidade para me encontrar a minha família. Estava muito atarefada com os negócios, os Prepararam meus filhos, para parar não é? um bocadinho as minhas filhas, que entretanto já tinham ido morar para a França. Uma delas, a mais velha, já tinha ido morar para a França, e a Charlotte tinha acabado de ir também naquele ano. Foi bom porque elas voltaram para casa, porque estava tudo fechado. Ficámos todos juntos, coisa que já não acontecia há algum tempo. Enfim, eu tirei proveito daquilo que foi possível. E repensa-se um bocadinho. Comecei a pensar em que, bom, mas agora o que é que eu estou a fazer? Se calhar, aí sim, ao contrário do que acontecia no início, eu nesta fase já percebia muito sobre Portugal, naturalmente. Tinha uma ideia muito clara do que, como é que eu... Também fazia negócios cá, não é? Não, eu vivia cá, eu vivo cá, Sim, casei-me sim. cá, as minhas filhas mais novas são de cá, eu sim. sou portuguesa. Sim. E na altura eu já sabia muito bem o que é que me incomodava em Portugal, o que é que podia ser melhor e o que é que eu podia contribuir. Portanto, estava madura, não é? Literalmente madura. E então decidi que, pronto, agora vamos lá pôr os negócios de lado, de parte, em todo caso, de forma mais executiva, não é? E vamos servir. Bora servir. É isso que para si é fazer política. É servir. É servir. É servir, é contribuir para transformar a vida de pessoas. Eu gosto muito de pessoas. Se você me deixar, somos amigas a partir de hoje. Podemos ser amigas, tudo certo, para mim tudo ótimo. Ótimo, não, mas é verdade, eu gosto muito de pessoas, a minha vida tem proporcionado a oportunidade de conhecer muita gente, Claro. gente maravilhosa, e imaginar que graças à minha força e ao meu otimismo, a minha capacidade, eu posso contribuir para melhorar a vida de algumas pessoas, de certos grupos de pessoas. Isto para mim dá-me um prazer enorme. Faz-me acordar todos os dias super alegre, mesmo quando levo porrada no Twitter, Sim. a contrariar as minhas ideias e o programa do meu partido. O X agora. O X, pronto, mesmo assim eu levanto-me de manhã todos os dias e contente porque às vezes com um sorriso transformo o dia de alguém. Esse lado? Como? É fácil esse lado? Ou quão difícil é esse lado da opinião dos outros? Porque às vezes as Eu pessoas são julgo que tenho bocadinho uma cruéis. boa capacidade de encaixe. As pessoas são um bocadinho cruéis. Acho que não perguntei sim. à nossa deputada, fiz-lhe outras perguntas também assim Sim. difíceis, não é? Mas Não, vamos lá ver. é fácil Somos de pessoas. gerir, ou como é que se gera isso? Somos pessoas, O ódio de algumas sentimos as pessoas. coisas. Eu nem sei se chega a ser ódio, eu acho que é uma necessidade de falar. Só dizer qualquer coisa, Eu acho que é isso. Talvez por isso eu não me sinta tão ofendida. não dar a Porque eu acho que, eu julgo conhecer o mínimo sobre o ser humano. Eu tenho 4 filhas, não é? E já 2 já grandes. Portanto, já tenho essa experiência de ver o ser humano, como é que se desenvolve e no que é que ele se torna. E nós, no fundo da base, somos todos iguais. Não? Na base, nós, quando somos pequeninos, somos todos iguais. E depois, aquilo que muda são as circunstâncias da nossa vida, o contexto em que crescemos, em que nos desenvolvemos, enfim. E, de facto, independentemente da personalidade, não é? Mas aquilo, de facto, as pessoas não se tornam amargas só porque sim. Não é? É porque aconteceu É porque alguma coisa correu. Claramente há pessoas que se estão amargas, não é? Porque uma coisa é Isso há. achar que aquilo não é assim, tem-se uma opinião contrária, porque claramente se é a favor da liberdade, entende que vai haver sempre pessoas que não vão pensar Absolutamente. como a Sandra pensa, não é? Sim. Como E eu assim penso. como eu me sinto no direito de pensar diferente. também. Exatamente, toda a Claro. gente tem aqui. Agora, quando há aqui uma agressão, seja verbal, seja física, realmente é a pessoa que não está bem consigo própria. Não, é verdade. E depois há 2 hipóteses. Ou nós encaixamos, e se está na política e não se tem poder de encaixe, esqueça, não vale a Exato. pena. Quer dizer, Encaixe, apanha uma poder de depressão. encaixe. Sim. Apanha uma depressão. Mas isso eu penso que lido bem com isso. Mas, sobretudo, para mim é o prazer. Eu não vejo toda a política como um fardo, como um problema. Para mim é mesmo um prazer levantar todos os dias e dizer coisas com as quais muita gente se identifica e dar voz a muitas ideias, dar voz a algumas frustrações, dar voz às pessoas. Por exemplo, hoje, dar voz às mulheres, não é? Que querem fazer política, por exemplo, e que acham que é impossível. Que é impossível, Até exato. nisso, não é? Dar voz, por exemplo, às pessoas de origem africana como eu, Aos que imigrantes, não é? acham que é possível. Imigrantes ou não, portanto, imigrantes, quando se tornam portugueses, deixam de ser imigrantes. não é? Sim, mas aqui tinha aqui também um lado muito para os imigrantes, não é? Aqui temos Lisboa. Os portugueses vindos de outras partes do mundo, eu diria, porque de facto muitas vezes encontram problemas onde não há
e não sabem que eles não existem porque crescem ou porque têm a ideia, aliás, às vezes é incutida a ideia de que é impossível, das que elas nunca vão impossibilidades e dos conseguir. obstáculos. Então, até nisso, percebe? Até nisso sinto que a minha participação na política está a ser positiva. De facto, eu recebo muitas mensagens de pessoas, sim, de pessoas que dizem, afinal, até mulheres, é engraçado, de origem africana e que me escrevem, ai, olha, eu também sou de direita, ai, que bom, Sim, ai, finalmente vou poder falar, deixa-me entrar para o partido. Sim. É tão giro, é mesmo incrível. Então, essa capacidade, essa possibilidade que a política nos dá de transformar e de propor, de intervir e fazer alguma coisa pelas pessoas, para mim, de facto, é o que me motiva todos os dias. Isto começa tudo com Somos Todos Lisboa. Portanto, criou aqui um movimento. Literacia política, como é que se faz isto? Alguém que tenha uma ideia que, como a Ossanda, quer intervir, como é que isto começa? Então, os movimentos são possíveis, ou seja, são aceitos para as eleições autárquicas, por exemplo. Para as câmaras. Para as câmaras, para as eleições locais, tudo que é câmaras, enfim, para as autarquias, vamos dizer. Porque para o Parlamento não é possível. Portanto, nós não nos podemos candidatar enquanto movimento, ou seja, como independentes, para o Parlamento, por exemplo, não é? Para a Assembleia da República. Mas felizmente, para legislativas é possível. Então, o que é preciso? É arranjar um grupo de pessoas, primeiro os amigos, começa sempre com os amigos, não é? Que estão ali para tudo. E foi o que aconteceu comigo. Portanto, amigos que disseram, vamos lá criar aqui um movimento, vamos nos candidatar a Lisboa. Pronto, e então é preciso ir à rua recolher, como não temos um partido político, é preciso ir à rua recolher o apoio de, já nem me lembro se são 4.000 ou 4.500 lisboetas, ou seja, pessoas que vivem neste caso, porque estamos a falar das autarquias, naquele do Conselho. No meu caso, tem que ser, tive que recolher essas assinaturas de pessoas residentes no Conselho de Lisboa. Atenção, não no distrito, o que torna as coisas ainda mais difíceis, não é? Então estamos na rua a recolher assinaturas e onde é que mora? Eu moro na Amadora. Já não dá. Já não pode apoiar. Eu queria tanto apoiar, mas não posso, porque moro na Amadora. Então tem que ser pessoas que moram no Conselho de Lisboa. E no caso, se for na... Porque depois isso ainda dá trabalho. Falámos aqui há um tempo que depois tem que se verificar que todas essas assinaturas são mesmo daquelas é o tribunal, pessoas. Exatamente. Depois é preciso submeter isso, eu falo de Lisboa, como falo de Gaia. Foi em Lisboa, porque Gaia, Lisboa, Braga, todos de Lisboa. Exatamente. E então, a recolher esse número de assinaturas, este é um grande desafio, porque, e é importante frisar, que nós vamos à rua e apresentamos um programa, uma ideia à pessoa, a uma pessoa que está a passar, e dizemos, olha, eu preciso do seu apoio porque eu me quero candidatar e eu e o meu movimento queremos candidatar à Câmara Municipal de Lisboa. E depois tem que dizer o que depois, está a pensar fazer, não é? Depois tem que ganhar o tempo da pessoa para explicar, tem que seduzi-la e ainda tem que conseguir que a pessoa tire o seu cartão de cidadão para preencher um documento e assinar. Portanto, é um desafio. É um desafio grande. E este foi, eu como não sou pequena em objetivos, em desafios, e esse foi o grande desafio. Eu depois daquele, francamente, eu disse, ok, estou no sítio certo, porque nós em 3 meses recolhemos as tais, no fundo, recolhemos 5.000 assinaturas. 5.000 assinaturas. Eram precisas 4.000 ou 4.500, mas é sempre importante levar a mais para o caso de haver erros. Portanto, nós levamos 5.000 assinaturas, ninguém me conhecia, nunca tinha estado em política, fiz um flyer. Aliás, há um artigo qualquer, não sei de que jornal, não interessa, que li, foi quase tipo isto. Quem é esta mulher? Portanto, um artigo já de da altura quando concorreu à Câmara de Lisboa. Quem é esta mulher que agora vem aqui como movimento independente? Porque ninguém sabia quem era. Não, e nós não dissemos nada a ninguém. Nós aparecemos lá no último dia, no Tribunal Constitucional. No Tribunal, aliás, na comarca, para ir entregar assinaturas e aparecíamos uns aliens. Chegámos lá e havia todos os outros partidos a entregar. Mas quem são estes? Quem são estes? Um grupo de uns quantos cidadãos, todos motivados e todos contentes, que tínhamos conseguido a nossa primeira grande conquista, que era de conseguir reunir essas assinaturas, convencer as pessoas. Vai aqui por conquistas. A primeira conquista é conseguir o movimento. São os objetivos, sim. Depois, apesar de estar aqui a concorrer à Câmara, não ganhou, não é? Sim, não, nem era de esperar, mas também lhe digo, nós tínhamos ambicionado 100 votos. Ambicionado não, tínhamos dito que 100 votos já era respeitável. Okay? Porque se houvesse 100, nós não éramos 100, portanto, se houvesse 100 pessoas a votarem em nós... Havia mais pessoas a votarem. E afinal foram 800
a votar em mim para Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Sim. E 1.200 para a Assembleia Municipal de Lisboa. Portanto, foram 2.000 pessoas. É maravilhoso. E como é que isso aconteceu, percebe? Portanto, ou seja, isto confirmou aquilo que eu desconfiava. Também que isso foi uma vitória. Foi um teste a perceber várias coisas. Perceber, se eu consigo, de facto, comunicar com as pessoas, se as pessoas aceitam, não é? Aquilo que eu lhes digo, se o programa era pertinente, se aquilo, a minha visão para Lisboa correspondia a de outras pessoas, ou se eu é que sozinha é que achava que Lisboa tinha aqueles problemas por resolver, e se as minhas ideias também eram oportunas, e isto tudo confirmou-se. E confirmou-se também uma coisa, que seja, é possível. É possível. Portanto, aquela foi a prova de que é possível. E, portanto, a partir daí, pronto, foi chegar até aqui. A partir daí é um percurso do Somos Todos Lisboa até à formação de um partido político. Não. Entretanto, nós, quando terminamos as autárquicas, eu ainda foi vice-presidente. Pois, é isso. Eu participei num debate que chamou bastante a atenção, pelos vistos da minha prestação. Agradou bastante. E os partidos de direita, que eu, atenção, na altura nem me identificava como diretor de esquerda. Dizia que era do Sporting. Era do Sporting. Eu adoro. Gostei disso de si, olha, e podemos ser amigas. Pronto, olha. Muita piada. Não sou de esquerda nem de direita, sou de Sporting. Pronto, na altura sim. Porque eu achava que para as eleições locais era irrelevante ser-se de direita ou de esquerda, né? São eleições de proximidade, então não queria já necessariamente estar a chamar esse tema. Mas claro que os partidos perceberam, não é, qual era a minha tendência, vamos dizer, e convidaram-me. E na altura os partidos da direita estavam todos assim muito turbulentos, havíamos problemas internos, lideranças. Não vamos falar de política, estavam? Não vamos falar da atualidade, mas já disse, me convidaram, eu venho cá outra vez e falamos sobre isso. E então, aquilo que nós queríamos fazer era algo de inovador e precisava de um partido que estivesse tranquilo, sereno e disponível para acolher, de facto, as nossas ideias. E eu fui convidada, entre outros, pelo Aliança e achei que o Aliança era, de facto, aquele que, sendo o mais pequeno de todos, apesar de tudo... Fazia sentido. Fazia sentido porque tinha espaço, não é? Os partidos grandes têm esse problema. Quando nós olhamos, e sem entrar muito para a política, mas só para dar uma noção às pessoas, nós olhamos para os partidos e estamos frustradas e chateadas, mas que partido é esse? Não é que eles não tenham pessoas capazes de fazer boa política com boas ideias, é que já são estruturas tão grandes que não dão espaço já está um bocadinho a novas ideias e a novas pessoas. Este é o grande problema dos grandes partidos e foi isso que nos levou a criar a Nova Direita. É que nós percebemos que para dar eco às nossas ideias nós precisaremos de uma plataforma que de facto não tem esses ónus, não tem esses compromissos, não tem esses passivos políticos e que tem todo o espaço do mundo para transmitir ideias as mesmas ideias, em muitos casos, mas de outra forma. Okay? E então chegámos à conclusão que, de facto, nem no Aliança conseguiu, acabou por sair. Não. E definitivamente dissemos, ok, vamos criar a Nova Direita. E temos aqui agora depois algumas fotos que vão estar a passar. Sim. Quando cria aqui o partido, é no Dia Internacional da Mulher que entrega as assinaturas. É verdade, propositadamente. Olha que eu não sou nada feminista nem nada disso, mas há que reconhecer que há poucas mulheres na política e isso já agora voltando ao tema que nós falamos mais cedo. E eu penso que não é que alguém impeça efetivamente as mulheres de ir para a direita, de facto. A política é muito exigente, é de facto muito exigente e é preciso para uma mulher como eu, por exemplo, que tem filhos, enfim, uma família para cuidar é preciso ter uma grande organização logística, é que eu digo, é preciso logística familiar e idealmente se estiver acompanhada de alguém, se tiver um marido, que seja alguém que colabore. E de facto não é sempre assim, não é? E de facto, imagina, eu agora estive numa campanha muito exigente, a primeira campanha enquanto partido, 1 mês e meio, portanto eu estive quase todos os dias fora e a minha casa manteve-se estável, não é? Estamos a ver também as fotos, porque há campanha, vai-se aqui, vai-se ali, conversa-se com as pessoas na rua. Vai-se para o país inteiro, Sim. Viaja-se, passa-se noites fora, passa-se dias fora, quando se chega a casa está-se cansada, não é? Não se tem força sequer para estar ali a brincar com os miúdos, durante pelo menos o período de campanha. E o resto do tempo eu vou gerindo e tenho conseguido até agora gerir muito bem, mas em período de campanha, que é o que vamos viver agora nos próximos tempos, várias vezes, infelizmente, para o país. Mas, de facto, é difícil, mas é possível. É possível, e é essa a grande mensagem que eu já agora aproveito para deixar cá, é que eu tinha tudo, eventualmente, para dar errado. Não sou nem da política,
Não sou portuguesa de origem, isso podia-se pensar que era um obstáculo. Exatamente, poderia ser um obstáculo. Podia Eu acho ser. que até aí está a ajudar muitas outras mulheres a verem que, mesmo que não vão para a política, que é possível. É possível às vezes sair fora daquilo que poderia ser a nossa caixa. Sim, não é? sim, sim. E sou mulher simplesmente. E, de facto, é preciso transmitir às mulheres que o país precisa de mulheres na política. Porque se, por um lado, é preciso reconhecer que as mulheres e os homens não são iguais. Não oferecem a mesma coisa. A vida não oferece a mesma coisa à sociedade. São diferentes, nem superior nem inferior, mas são de facto Exatamente, diferentes. são diferentes. E o equilíbrio encontra-se quando de facto há mulheres e homens a fazer política. A direita então é flagrante. E isso, uma vez mais, não é que alguém as impeça de chegar. Eu própria tenho dificuldade em atrair mulheres para o meu partido. É engraçado, por acaso adoro, tenho tido mulheres fantásticas, mas eu gostaria de ter mais mulheres ainda e vou trabalhar para ter mais mulheres. Mas elas são muito céticas, não se querem expor, acham que não conseguem, pois às vezes as situações familiares também não ajudam. Mas é sobretudo muita falta de segurança, acham que não vão ter espaço, mas o espaço faz-se. E isto, eu fiz o meu espaço, criei o meu espaço, continuo a criar. Quem são as mulheres que poderiam estar no seu partido? Perdão? Quem é que poderiam ser as mulheres que poderiam estar, que gostaria de ter no seu partido? Não sei, pode ser que alguém nos esteja a ouvir. Não, é verdade que eu atraio, pelas minhas próprias características, eu atraio mais mulheres mais conservadoras, eu diria. Mulheres que de facto têm uma preocupação legítima com as questões da família, da organização familiar, mulheres muitas vezes independentes, todas elas, aliás no meu partido são mulheres que trabalham. Mas essas mulheres também estão mais presas a outras tarefas e não gerem, mas vão gerindo. Por isso é que eu falo em logística, não é? Por isso é que é tal questão importante. Mas francamente, jovens, temos traído jovens, é verdade. Eu pensava que pelo facto de nós temos umas posições muito claras em relação à visão que temos da vida, da sociedade, da juventude, dos valores, e normalmente valores afugentam os jovens, não é? Os jovens querem a liberdade, pelo menos é a ideia que eu tinha, mas não, olha, afinal, quantos jovens recorrem ao nosso partido para dizer, olha, finalmente, aqui parece que estou na minha casa. Parece que aqui há alguém com quem me identifico. Alguém com quem me identifico, e há muito mais jovens conservadores do que parece. E quando digo conservadores, estamos a falar no sentido lato, não é? Da palavra, ou seja, pessoas que têm a preocupação legítima com aquilo que são os nossos valores, que é essencialmente aí que se distinguem os conservadores dos liberais. É aquelas pessoas que de facto reconhecem nos valores um pilar para o equilíbrio da sociedade. E isto, para nossa surpresa, há vários jovens a aderir e pensa que no nosso caso, ao contrário de outras propostas políticas, no nosso caso nós nem somos, eu diria, não somos sexy, se quisermos, entende no que eu quero dizer? Não somos sexy porque nós apostamos muito mais na seriedade e transmitimos as nossas ideias de forma mais séria, de uma forma que as pessoas entendam, e não já numa forma quase de forma de bullying, quase que estar ali sistematicamente a impor. Nós não nos impomos, nós conquistamos as pessoas. Pronto, essa é que é a grande diferença. Nós não nos impomos, nós estamos aqui a conquistá-las uma a uma diariamente. E esse método, essa forma de estar, faz com que as coisas levem um pouquinho mais de tempo, não é? E normalmente os jovens estão atraídos por tudo o que é mais imediato. Sim, mais imediato, mais espalhafatoso e tal. Mas olha, a verdade é que estamos... radical também. Sim, em todo caso radicalmente diferente. E nós, apesar de tudo, estamos a construir um partido incrível. Eu estou muito contente de trabalhar, é uma plataforma de trabalho maravilhosa e penso muito orgulhosa deste trabalho. Muito orgulhosa. Planos para o futuro, aqui num minutinho, estamos quase a terminar. Olha, é continuar a crescer, sobretudo, não é? Agora nós vamos participar em todas estas eleições. Em todas? Agora o partido já foi aqui uma luta, não é? Porque foi uma luta. Foi, depois foi barrado, vai para trás, vai para a frente. Não é? Isso é luta. A vida é isso, não é? A vida é de lutas, é preciso ultrapassar os obstáculos, nós temos de ultrapassar. Mas agora já tem. E vamos estar cá, e o nosso objetivo é muito claro, é estarmos cá no dia seguinte. Ou seja, quando passarem, eu fiz há dias uma observação interessante. Eu disse, olha, quando passarem as poeiras do Saara, não é que temos visto as poeiras do Saara, e o sol abrir, nós vamos estar lá. Se é que eu penso que os espectadores entendem o que é que nós queremos. Exatamente. É muito inteligente, gosto muito da sua maneira de expor, porque não está tudo aqui, tudo na subtileza das coisas.
Eu gosto da subtileza das coisas, gosto da subtileza da vida em si, portanto... Muito bem, portanto, planos para o futuro é agora ir cada vez mais votos aqui em É fazer frente. crescer, agora é um bebezinho novo, não é? O quinto. Sim. O quinto? O Exato. quinto. Já teve 4 filhotes. Mas que é felizmente cada vez menos meu, não é? Que de facto há várias pessoas agora Mais nosso, agora é nosso nosso. comigo, mas É o nosso, sim, começa a com ser mais nosso, pessoas. muito envolvidas, já muito, a acreditar muito nesse projeto e está-me a dar um prazer enorme. E pronto, é levá-lo à Assembleia da República para começar e depois, enfim, daí crescer e É levá-lo à Assembleia da e sermos a República. É o próximo passo. alternativa, depende do calendário. Pronto, exato. Bem, Depende não do vamos falar calendário. sobre isso, não sabemos o que é que vai acontecer. Não, é A verdade. doutora Ossanda, foi um gosto conhecê-la. Muito É obrigada. sempre um gosto conhecer aqui mulheres incríveis e faz parte claramente de uma mulher incrível. Obrigada. Concordem ou não politicamente consigo, não deixa de ser uma mulher incrível. Obrigada. E fantástica. Muito obrigada por ter vindo, Obrigada por pelo ter convite, aceito o foi nosso muito bom. convite. E nós vamos embora. Portanto, estivemos aqui à conversa com a primeira mulher que é presidente e fundadora de um partido aqui à direita, portanto, a nova direita. Foi uma conversa muito agradável, só agora nos ligou, vai valer a pena voltar para trás, nem que seja por curiosidade, porque hoje nós falamos aqui não de política, mas de uma história de vida e o que é que leva uma mulher a ser aqui, a ingressar na política e como é que é ser uma mulher aqui na política. Foi muito, muito, muito interessante. Vale a pena. Tem aqui o meu 5 estrelas para este programa. Nós voltamos, todos são 5 estrelas, mas nós voltamos no próximo programa, já sabe, de segunda a sexta-feira, 15 horas. Temos aqui mais mulheres, mais histórias de vida, mais histórias inspiradoras e também muito conhecimento para dar sempre no feminino. Um beijinho, portem-se bem.